Todo dia fazemos escolhas, tomamos decisões, moldamos nossa vida. Vivemos centrados em nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos, nossas opções. Estamos sempre em busca de um significado, como se a nossa própria vida precisasse ter um motivo, um propósito. No final das contas, acabamos questionando a nós mesmos e querendo novas chances, novas escolhas, novos caminhos. Ansiando por um horizonte promissor, buscamos felicidade e paz verdadeiras. E vemos que nada nesse mundo é capaz de mudar a nossa história. Mas e se fosse possível mudar tudo? E se existisse alguém que pudesse transformar a nossa vida completamente? Não apenas porque ele tem poder para isso, mas porque tudo no universo gira em torno dele. Aquele que nos criou pode fazer tudo novo. Quando pararmos de pensar que tudo na vida é sobre nós e entendermos que na verdade é tudo sobre Jesus. Boa noite. Que alegria estar com vocês. Muito bom poder celebrar Jesus. Muito bom poder louvar Jesus com todos vocês. Sim, então essa é a nossa série, Tudo sobre Jesus. Estamos semanalmente aqui conversando sobre esse tema. Tema difícil, é verdade. Muito mais fácil de ser falado, muito mais fácil de ser decorado. Você pode decorar o tema. Se você está aqui desde o início, talvez você até decorou o vídeo, se bobear. Daqui um dia vai parar o vídeo no meio, vai continuar as frases aí, completar. Mas muito mais difícil de viver essa realidade. É um desafio para mim, pode ser um desafio para você, mas queremos juntos, como igreja, descobrir o que é essa vida com Jesus no centro. Então nós estamos aqui semanalmente estudando um livro da Bíblia, a carta de Paulo aos Filipenses. É uma carta muito legal, é uma carta muito especial, muito rica, com muitos ensinamentos, com muitas informações importantes, uma carta de certa forma muito prática também para a vida cristã. E juntos aqui, semana após semana aqui na Rede, a gente está tentando entender essa carta a partir da palavra de Deus e deixar que ela fale com a gente, que ela fale comigo e fale com vocês, porque é isso que nós cremos aqui. Nós cremos que a única coisa capaz de transformar a existência humana é a palavra de Deus. E por isso então que semana após semana nós estamos abordando esse tema a partir dessa carta. O que é uma vida centrada em Jesus? E eu tenho falado que nós precisamos compreender isso. Não importa quem você é, não importa a sua classe social, não importa o seu background religioso, se você tem uma religiosidade já de muito tempo, não importa se você talvez tem 30 anos de caminhada cristã, ou se você talvez pela primeira vez pisa numa igreja chamada cristã, ou chamada evangélica, um termo que a gente não usa muito, mas possível também, não importa. Todos nós aqui precisamos entender que Jesus tem que ser o centro. Essa talvez é a mensagem principal. Não importa o que você faz, não importa a sua profissão, não importa talvez o teu contexto religioso, nós precisamos compreender, eu preciso compreender o que é Jesus no centro da minha existência. O que é realmente uma vida onde tudo é sobre Jesus. Um certo pensador, escritor, filósofo do século XVIII, francês, chamado Alex Tocqueville, acho que era o nome dele, ele ao comentar sobre a Revolução Industrial, e principalmente ao avaliar a cultura americana e o enriquecimento dos americanos do século XVIII, do século XIX, ele fez um comentário muito interessante, que por mais que crescesse a economia,
Por mais que as pessoas começassem a ficar mais prósperas e mais ricas, ele identificou uma estranha melancolia que paira sobre os habitantes em meio a tanta abundância. É interessante essa frase dele. Ao perceber a prosperidade, o crescimento, ao perceber o povo cada vez mais tendo posses e bens, e vendo de maneira cada vez melhor, ele percebeu uma estranha melancolia, mesmo em meio a tanta abundância. Interessante, não? E olha o que ele conclui seu pensamento: as alegrias incompletas deste mundo nunca satisfarão o coração humano. Essa frase dele, ela é demais de especial, porque ao perceber o crescimento, ao perceber a abundância, ele percebeu que as alegrias incompletas deste mundo jamais será capaz de satisfazer o coração humano. E frases como essa, desse pensador, desse filósofo, mostram para mim e para você o quanto nós precisamos então estudar sobre esse tema. Porque se nada nesse mundo é capaz de satisfazer o teu coração, se nada nesse mundo é capaz de deixar você realmente completo, se nada nesse mundo é capaz de fazer com que você lide com esse senso de vazio, de algo incompleto na sua vida, nós precisamos falar então da única coisa que é capaz de nos preencher: Jesus Cristo. A pergunta talvez que eu quero começar essa reflexão nossa hoje é: o que precisa acontecer na sua vida para você compreender que é tudo sobre Jesus? O que precisa acontecer na tua vida para você realmente entender que a vida não faz sentido se Cristo não for o centro? Seja você um adolescente, um jovem, um adulto ou um idoso, o que precisa acontecer para você cair na real e realmente falar: Senhor, eu preciso compreender esse negócio de botar Cristo no centro e nada mais? Porque o que eu coloco no centro, o que eu coloco no plano central da minha existência, dá errado e me frustra. Essa semana eu vi uma frase muito legal de um grande amigo, já pregou aqui na rede, pastor Felipe Niel. Uma frase que tem muito a ver com o que a gente está vendo aqui. Olha o que ele disse: se você colocar a sua esperança em algo ou alguém criado, a sua esperança terá prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde você será um desesperado. O que precisa acontecer comigo e com você para a gente entender a realidade dessa frase? Que você colocar a sua esperança, em outras palavras, que você centrar a tua vida em algo que não Cristo, mais cedo ou mais tarde você será um desesperado. Mais cedo ou mais tarde você será um frustrado. Não adianta. Se você colocar em relacionamento, começou a namorar, agora, é tão legal, é verdade. Início de namoro é tão legal, e é tão fácil você centrar a sua vida nisso. E achar que o namoro vai te trazer alegria, significado, identidade, esperança, até ele acabar. Espero que não acabe, baixa na madeira aí, mas pode acabar. E o que acontece é centrar a tua vida em algo assim, você será um desesperado. Ou em carreira. A gente vive numa realidade de cidade que tantas pessoas centraram as suas vidas em profissões, em carreira. E o que aconteceu com muitas dessas pessoas? Perderam suas carreiras, seus empregos, seus trabalhos. Outros em bens e por aí vai, não tem jeito. O que você centrar que não Cristo vai te arrebentar. É por isso que eu e você precisamos compreender o teor e o sentido dessa mensagem. Vamos lá, nós estamos no capítulo 3. Tudo isso só para mostrar a importância. Estamos no capítulo 3 de Filipenses, e é muito legal que Paulo entendeu isso. A gente tem visto aqui que ele centrou a sua vida em alguma outra coisa que não Jesus no passado, e a partir do momento que ele encontrou com Cristo, ele passou por esse processo de Deus começar a ajustar a sua vida e realmente colocar Cristo no centro. Desde que Paulo teve um encontro com Jesus de Nazaré, literalmente um encontro pessoal com ele, todas as outras coisas ficaram em segundo plano, certo? E a conversão dele foi tão real, foi tão intensa, foi tão transformadora, que ele realmente começou a passar a viver essa vida onde é tudo sobre Jesus. E o que é mais legal é que ele nos conta sobre isso. Ele não guarda para ele não esconde. Ele divide isso com a igreja e divide isso com a gente. E Paulo, por meio do seu exemplo, agora no capítulo 3, ele vai nos contar o que é uma vida sobre Jesus. E eu quero ler com vocês. Filipenses capítulo 3, do verso 7
até o verso 11. Você pode acompanhar aqui no telão, caso você não tenha Bíblia. Tem uma formiga na minha água. Vamos lá, diz assim, Filipenses capítulo 3, do verso 7 ao verso 11. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo tem a nos ensinar sobre essa vida onde é tudo sobre Jesus? E aqui nesse trecho que nós já lemos na semana passada e vamos terminar hoje, espero eu hoje, né, essa noite, ele vai talvez nos dar algumas boas dicas, alguns bons sinais de como vivenciar, de como viver a realidade de uma vida onde Cristo é o centro. Então nós estamos aqui falando, obrigado Rafa, eu podia beber com a formiga, não tem problema, né? Diz que faz bem para os olhos. Já viram isso com a formiga, né? Já viram tamanduá de óculos? Essa é horrível, né? Enfim. Quando eu saio do texto aqui, não só sai besteira, eu tenho que manter aqui o que está aqui, né? Nós estamos vendo então aqui ações práticas para uma vida onde tudo é sobre Jesus. E nós começamos na semana passada a ver algumas dessas ações na vida de Paulo, e que a ideia é obviamente nos encorajar e nos desafiar a entender essas ações e colocar em prática essas ações, para que a gente realmente consiga viver uma vida com Cristo no centro. O primeiro sinal que Paulo dá disso, da transformação na vida dele, e que é para nós aqui também, que nós vimos na semana passada, é justamente esse ponto. Esteja disposto a perder para poder ganhar. Em outras palavras o que na sua vida, Tiago, o que para mim, Tiago, precisa perder o brilho na minha vida, para que Jesus seja aquilo que vai realmente brilhar no lugar principal. Paulo passou por esse processo aqui no início do capítulo 7, do versículo 7. Ele diz que para ganhar Cristo, ele precisou perder algumas coisas. E essas coisas, de alguma forma, ocupavam o lugar de Cristo. Então ele diz que para poder ganhar, para poder colocar Cristo no centro, obviamente, algumas coisas tiveram que sair do seu devido lugar. Que estavam no centro, não era para estar ali, e Paulo, obviamente, ele diz isso. Eu tive que perder, para obviamente poder ganhar. Eu tive que realmente estar disposto a olhar para Cristo de uma forma última. E ele compreende isso a partir da sua salvação. Obrigado, Rafa. Valeu, brother. É por isso então que ele diz, olha, eu precisei perder, para que eu realmente pudesse ganhar. Algumas coisas tiveram que perder o seu brilho, para que realmente Cristo pudesse brilhar no seu devido lugar, no lugar mais importante na minha existência. Paulo diz nesse início, olha, aquilo que eu considerava como mais importante, precisou sair de cena, para dar espaço para aquilo que realmente importa, Jesus Cristo. Talvez eu vou passar rápido por esse ponto, mas o desafio aqui é para que eu e você possamos fazer uma análise, uma autoanálise em nossas vidas e perguntar até mesmo para o próprio Deus, o que na minha vida hoje tem ocupado esse lugar de centro, de centralidade. O que talvez Deus quer me mostrar hoje, que eu preciso realmente abrir mão, para compreender quem Deus é, quem Cristo é, e deixar que Ele realmente seja o centro. E realmente conseguir colocar a primeira coisa em primeiro lugar. Aliás, parafraseando C.S. Lewis tem uma frase que é parecida com essa, não é essa frase aqui, eu dei uma ajustada para o nosso contexto aqui, mas é mais ou menos o seguinte: coloque a primeira coisa em primeiro lugar, e você terá as outras.
Coloque as coisas secundárias em primeiro lugar e você não terá nada. Paulo precisou passar por esse processo e por esse entendimento. Coisas secundárias estavam em primeiro lugar, então ele não tinha nada. Aparentemente sim, mas no fundo não tinha nada, era alguém vazio. Na sua área, top. Na religiosidade, perfeito, mas sem Cristo ele não tinha nada. A gente precisa ter essa dimensão. Ontem mesmo eu comentei no DNA uma frase que a gente costuma usar demais. Eu mesmo já usei essa frase várias vezes. Não sei se você já usou, mas assim, você já se referiu a alguém, a um terceiro, falando assim: rapaz, fulano é tão legal, hein? Pô, que cara joia, cara. Só falta Jesus. Já ouviu essa frase? Já viu isso? Rapaz, só falta ser crente, porque o cara é 10. Então falta tudo. Se ele não tem Cristo, sim, realmente ele pode ser um cara legal, ótimo. Sim, ele pode ser um excelente marido, 10, um estudante, uma namorada, um namorado, um trabalhador, isso é ótimo. Mas se não tem Cristo, não tem nada. É o que Paulo afirma aqui. Eu achava que eu tinha tudo, mas depois que eu conheci a Cristo, eu percebi que eu não tinha nada. Porque Cristo é tudo, Ele é a essência, Ele é o primeiro. E nesse processo do versículo 7 e 8, Paulo está passando para a gente, está nos contando a experiência que ele teve que compreender, de realmente colocar a primeira coisa em primeiro lugar. Por isso então, esteja disposto a perder para poder ganhar. Se alguma coisa domina o seu coração hoje, se alguma coisa de fato está toda a sua atenção, o seu significado, a sua esperança, a sua paixão, que não Cristo, você precisa, nesse instante, durante essa mensagem, falar com o teu Criador, falar com o teu Salvador, e pedir para que Ele te ajude a realmente colocar a primeira coisa em primeiro lugar, porque senão, do contrário, você não vai ter nada. Mas o texto continua, e eu quero continuar a ver com vocês hoje o que nós precisamos fazer para que a gente realmente consiga viver essa vida onde tudo é sobre Jesus. E o segundo passo do apóstolo Paulo, que ele nos coloca aqui, é o seguinte: sonde as suas motivações e reafirme suas convicções. Leia comigo o versículo 9, olha o que Paulo diz. Ele diz que o desejo dele, olha o que ele fala, versículo 9: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que Paulo quer? Qual é o seu desejo? Ele responde no verso 9. Ele começa o verso 9 falando sobre as suas motivações, e ao mesmo tempo ele reafirma as suas convicções. Deixe-me falar primeiro sobre suas motivações. O que Paulo realmente quer? Como um discípulo de Jesus, como alguém que teve um encontro pessoal com Jesus, qual é o seu real desejo? Ele responde: ser encontrado em Cristo. Algumas versões trazem a ideia de ser achado em Cristo. E é muito legal essas palavras. Deixe-me rapidamente estudar com vocês, porque é bem interessante tentar entender o que Paulo quer dizer com isso. Ele usa um verbozinho muito interessante aqui, um verbo que está na voz passiva. É como alguém que sofre uma ação. É como alguém que pega ele e o coloca em algum lugar. Basicamente está dizendo assim: olha, eu quero que alguém me pegue e me coloque em algum lugar. E em breve a gente vai ver que lugar que é esse. Mas alguém que está sofrendo essa ação. Por exemplo, lá em casa, vira e mexe, vou brincar de esconde-esconde com o Lucas. Brincar com criança é muito engraçado, principalmente de esconde-esconde, não sei se já aconteceu isso com você. Porque quando eu vou me esconder, ele vai contar. E aí ele me acha, dá risada, não rola ir até um lugar e bater, ele não aprendeu isso ainda, não dá certo. A ideia é só encontrar, encontrou, ganhou. E aí quando ele me encontra, ele dá risada, ele me vê escondido atrás da porta, e aí eu que vou contar. Pergunta: onde que você acha que ele vai se esconder? Atrás da porta. Criança é assim, não é? Ele se esconde no lugar onde ele te achou. Se eu for para embaixo da cama, logo que se eu for contar, onde é que ele vai estar? Embaixo da cama. O que precisa acontecer para a brincadeira dar certo? Uma terceira pessoa, no caso a mãe, muitas vezes, vai lá e pega aquela criança e coloca ela em outro lugar.
para que ela seja encontrada naquele lugar. Não é assim que funciona? Senão não dá certo, fica sem graça a brincadeira. Por vezes, Miriam já pegou o Lucas, vem cá, e mostra um outro lugar, e ela vai lá e coloca o Lucas naquele lugar, para que ele seja encontrado naquele lugar. É o que Paulo está falando aqui. O que ele quer estar tão à disposição de Deus, do Espírito Santo. Ele quer ser tão trabalhado por Deus, que ele quer que o próprio Deus o pegue, por isso a voz passiva, e o coloque em algum lugar. E sabe que lugar que é esse? O próprio Jesus. A expressão aqui, ser encontrado em Cristo, ele está colocando assim que o desejo dele é que a identidade dele seja a identidade de Cristo. Queridos, preste atenção porque isso é importante. Paulo que está falando aqui transcende relacionamentos. Nós temos o costume de achar que o nosso relacionamento com Jesus acontece por meio de companheirismo, de amizade. Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é meu amigo. Isso é ótimo, é claro, é um relacionamento sim com Deus. Mas Paulo vai além. É muito mais do que um relacionamento, é uma questão de identidade. É uma questão de a vida dele ser a minha vida. Eu ser achado nele, eu quero que Deus me pegue e me coloque vivendo a existência de Jesus, a identidade de Jesus, o caráter de Jesus. Ele até amplia essa ideia nos versos seguintes, a gente vai chegar lá. Mas por hora, o que Paulo está falando aqui é de identidade. Isso é muito legal, porque o Novo Testamento, eu já falei isso quando eu preguei em Efésios, ele se refere aos cristãos não como cristãos, ou como crentes, muito menos, ou como discípulos de Jesus, algumas vezes, mas a melhor forma, e a que mais se usa no Novo Testamento, para se referir aos cristãos, sabe qual é a expressão? Estar em Cristo. E é justamente essa ideia de identidade. O estar em Cristo é você ter a tua motivação, o teu desejo de ser quem Ele é. É uma identidade, como você se enxerga. Primeiramente, eu estou em Cristo, eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus. Eu quero que a vida dele seja a minha vida. Eu quero que as ações dele sejam as minhas ações. Essa é a ideia do estar em Cristo. Semana passada, acho que 2 semanas atrás, na verdade, eu estava vendo um filme. E eu estou numa fase meio difícil quando eu vou assistir Netflix, alguma coisa assim, eu estou meio com medo de pegar coisas novas, eu começo a ver coisas do passado, né? Coisas que eu já vi. Não sei se é uma mania temporária, mas não quero arriscar, já vou no que eu já assisti, ou vou para reassistir coisas que eu vi há muito tempo. E eu fui reassistir um filme, é um filme antigo, não é tão novo assim, mas era um filme que contava a história sobre um cara que tem um DNA de um assassino profissional. Esse cara é um Zé Ninguém, mas ele não sabe que o pai dele é um grande assassino profissional, e ele tem esse mesmo DNA do pai, né? E no filme, uma equipe de assassinos vai até ele, sequestra ele, conta para ele que o pai dele é um grande assassino profissional, e começa então a treiná-lo, para que ele seja esse assassino super profissional e sinistro e por aí vai, tá? E em boa parte do treinamento, eu nem lembrava disso, eu revi agora há pouco tempo, por isso que eu estava fresco na memória. Boa parte do treinamento envolve os caras espancarem esse assassino, esse candidato assassino, digamos assim. Eles ficam espancando, batendo na cara dele, bate muito. E toda vez que eles ficam batendo nele, eles fazem uma pergunta. E a pergunta é: por que você está aqui? Ele não sabe qual é a resposta certa. Ele começa a responder um monte de coisa, e cada hora que ele responde alguma coisa, ele apanha mais e apanha mais. Aí dia seguinte a mesma coisa, bate, ele não sabe a resposta, e por várias vezes ele apanha. Até que chega uma hora, e é um clímax do filme, o pessoal cansa até mesmo de bater nele, e vai uma outra mulher lá e começa a bater, e começa a perguntar: por que você está aqui, por que você está aqui? Até uma hora que ele grita, e ele grita o seguinte: eu estou aqui porque eu não sei quem eu sou. E quando ele diz essa resposta, era a resposta que eles esperavam. Aí a mulher para de bater. Aí um olha para o outro, aquele olhar assim de que era essa a resposta que a gente queria. Ele não sabe quem ele é. Por quê? Porque aquele grupo queria fazer com que aquele cara não soubesse qual era a identidade dele.
Eles queriam que aquele cara realmente chegasse à conclusão de que ele não sabe quem ele é, e a partir de não saber quem ele é, eles iriam forjar naquele cara essa nova identidade dele, de um assassino super perigoso e por aí vai. Isso tem muito a ver com o que Paulo fala aqui. Porque Paulo, talvez ele não sabia quem ele era antes de Cristo, ou achava que ele sabia, mas não sabia. Mas a partir do momento que ele encontra com Cristo, ele descobre quem ele realmente é. A sua identidade passa a ser estar em Cristo, ser achado nele, ser encontrado nele, viver para ele, viver a vida dele. Esse era o desejo, essa era a motivação do apóstolo Paulo. Isso então mostra para a gente que uma vida onde tudo é sobre Jesus é uma vida que compreende que a sua identidade primária, quem você realmente é, começa por Cristo. Sabe aquela bio que você coloca, né? Aquela pequena descrição na bio do seu Instagram, do seu Twitter, se você ainda usa. Nem sei se tem no Facebook, se é questão do bio, mas que você, em poucas palavras, descreve quem você é. Se Paulo tivesse uma conta no Instagram, a primeira frase da bio dele seria: eu sou um discípulo de Jesus, eu estou em Cristo, eu sou um cristão. A identidade dele residia não no que ele fazia, mas em quem ele era em Cristo. E ele se definia a partir disso. E você precisamos aprender o que é isso. Mas não só isso. O ponto 2 fala não só sobre sondar motivações, mas também sobre reafirmar convicções. Porque olha o que ele diz na continuação do verso 9. Não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Pessoal, ele reafirma aqui mais uma vez as suas convicções. Ele diz mais uma vez o como que ele conseguiu essa identidade em Cristo. Como que ele adquiriu isso? Pelos méritos de Cristo e não próprio. Mais uma vez ele fala que ele reafirma o que ele já sabe, mas mais uma vez ele diz: olha, eu consegui isso não porque eu sou bom, não porque eu mereci, não porque eu sou o cara, não porque... Não! Eu consegui isso por causa de Cristo, dos méritos de Cristo, da fé em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo faz aqui? Em outras palavras, Paulo prega mais uma vez o evangelho para ele mesmo. Eu falo isso aqui para vocês direto na rede. Pregue para você mesmo. Pregue o evangelho para você mesmo todos os dias. Reafirme o tempo todo as verdades que transformaram um dia você. E o reafirmar isso vai te ajudar a colocar a sua identidade em Jesus. É o que Paulo faz aqui. Ele quer ser encontrado em Cristo, mas lembrando que ele só vai conseguir fazer isso, não por mérito próprio, mas por causa daquilo que Jesus fez. Por isso, pregue o evangelho para você mesmo. Tem uma frase muito legal, um texto, na verdade, o Joe Thorne vai colocar aqui para vocês verem. Olha o que ele diz, acho que dá para ler? Dá. Pregar o evangelho para nós mesmos é chamar a nós mesmos para nos voltarmos a Jesus por perdão, purificação, fortalecimento e propósito. É responder às dúvidas e medos com as promessas de Deus. Olha que lindo isso. A dúvida, a medo. Como é que você lida com isso? Lembrando das promessas de Deus. Meus pecados me condenam? A pergunta. Jesus cobriu-os todos em seu sangue. Minhas obras são insuficientes? A justiça de Jesus é considerada como minha justiça. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 9. Não a minha justiça, mas a dele. Ele está lembrando isso de novo. A justiça de Jesus é considerada como minha. O mundo, o diabo, a minha própria carne estão conspirando contra mim. Nem mesmo um cabelo pode cair da minha cabeça, se não for a vontade do meu Pai que está nos céus. E Ele prometeu cuidar de mim e me guardar para sempre. Eu posso realmente negar a mim mesmo, carregar a minha cruz e seguir a Jesus? Por mim mesmo, não. Mas sim, porque Cristo, porque Deus opera em mim. O querer e o realizar segundo o seu próprio prazer. É isso que se assemelha a pregar para nós mesmos. E a partir disso, você vai construindo a sua identidade em Cristo.
De modo que quando alguém te pergunta, quem você é? Antes de responder o que você faz, antes de responder que você é casado, ou que você é pai, ou que você é mãe, antes de tudo isso, a sua identidade está em Cristo. Quem você é? Eu sou um discípulo amado, perdoado e aceito por Jesus. Essa é a minha verdadeira identidade. As outras coisas podem mudar, essa jamais mudará, porque não depende de mim mais, é o Senhor. Agora, terceiro lugar, e eu vou terminar aqui nesse terceiro ponto. Paulo, ele não somente fala, como a gente viu aqui, sobre as suas motivações e também reafirmar suas convicções, mas ele também vai falar sobre a gente redirecionar as nossas paixões. Esse verso 10 é um dos versos mais bonitos da carta. Eu arrisco-me a dizer que o verso 10 é uma das orações mais lindas do Novo Testamento, se não da Bíblia. As palavras usadas aqui são belas, são poéticas, são inspirativas e que revelam o desejo, a paixão do apóstolo Paulo. Sim, são palavras pesadas, é verdade. Reler comigo essas palavras, talvez até mesmo ler em voz alta seria um pouco difícil. Ou eu posso dizer que talvez ler é mais fácil, mas fazer das palavras de Paulo as minhas palavras começa a complicar. E eu quero rapidamente olhar com vocês cada um desses pontos que Paulo coloca. E à medida que a gente for tentando entender o que Paulo realmente quer, à medida que a gente for tentando compreender qual que era realmente a paixão de Paulo, do apóstolo Paulo, minha oração, meu desejo é para que Deus trabalhe nas nossas paixões, nos nossos desejos e nas nossas orações. Deixa eu me perguntar, você ora? Você ora? A segunda pergunta é, pelo que você ora? O que realmente está de maneira constante, que faz parte das suas orações? Pelo que você ora? E o meu desejo, e meu desafio para mim essa noite, e para você, é a gente começar a orar a Deus, para Ele nos dar a coragem, para Ele talvez trabalhar em nós de tal forma que a gente consiga pensar em considerar e fazer essa oração do apóstolo Paulo. Porque olha o que ele diz, em primeiro lugar, ele começa a dizer o seguinte, eu quero conhecer a Cristo. Ele começa bem. Ele revela que o seu desejo então é um conhecimento profundo, não apenas teológico, isso é importante, claro, mas relacional, autêntico com Jesus. Talvez a gente volte lá para a identidade. Ele quer ter essa identidade em Cristo. Conhecer a Cristo de tal forma que as suas atitudes se encontram nas atitudes de Cristo e vice-versa. Algo autêntico. Algo talvez não experimental, algo não só teórico, mas principalmente experimental. Ele quer andar com Jesus, ele quer ter essa relação íntima e perfeita com Jesus. É assim que ele começa a sua oração. Até aqui tudo bem. Até aqui acho que é fácil orar. Até aqui é legal fechando seus olhos e dizer, quero conhecer mais a Cristo. Isso é ótimo. Você começou bem. Mas ele continua. E ele vem no versículo 10 ainda. Eu quero experimentar o poder da sua ressurreição. Isso aqui é legal. Como assim? Como que Paulo quer experimentar o poder da sua ressurreição? A ideia é que, olha que legal, isso aqui é muito legal. O poder que operou em Jesus, para que ele ressuscitasse dos mortos, é o mesmo poder que opera em nossas vidas. Você sabia disso? Paulo quer experimentar cada vez mais e mais esse poder. Lá em Efésios, capítulo 1, ele faz uma referência clara, dizendo que, para nos converter, Deus usou o mesmo poder que ele usou para ressuscitar Jesus dos mortos. Então é isso que ele repete aqui, essa sentença, essa ideia, e fala que quer experimentar ainda mais desse poder. Eu acho legal até porque, segundo a Bíblia, uma pessoa sem Cristo, ela está morta espiritualmente. Efésios capítulo 2 deixa isso muito claro. Nós estávamos mortos espiritualmente. Ou seja, a gente precisa ressuscitar espiritualmente falando, para receber a Cristo. Paulo então experimentou esse poder. Quando ele, que até então não conhecia Cristo, ouviu o Evangelho, viu o próprio Jesus,
a conversão de Paulo, ele experimentou esse poder de Jesus, de Deus, ou melhor, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E ele afirma aqui que ele quer experimentar esse poder cada vez mais e mais. E sabe por quê? Porque nós precisamos disso. Pessoal, você certamente conhece a história de alguém que era extremamente zoado, estragado na vida. Alguém depravado, alguém completamente arrebentado da vida, e essa pessoa hoje é uma outra pessoa. Você conhece alguém assim? Talvez alguns de vocês aqui é essa história que eu estou contando agora. O que faz alguém ser transformado de maneira tão real, tão significativa? O que? Somente o poder de Jesus. Você já viu alguém entregue nas drogas, no crack, e que você fala assim, meu Deus, humanamente falando, é impossível alguém sair disso? É verdade, talvez humanamente falando é impossível. Mas o poder que ressuscitou Jesus dos mortos faz qualquer coisa com nós homens. Como que um marido, um cara que era zoado, egoísta, sabe, péssimo marido, como é que esse cara se torna um marido amoroso, que ama sacrificialmente a sua esposa, os seus filhos? É pelo poder de Deus. Todos nós aqui, inevitavelmente, podemos ou já experimentamos esse poder transformador de Jesus. E Paulo faz alusão mais uma vez a isso, porque ele quer experimentar esse poder cada vez mais e mais. Mas ele não para. Talvez até esse ponto seria fácil orar, mas ele continua. E olha o que ele diz: a participação em seus sofrimentos. Orar para conhecer a Cristo é fácil, eu acho. É até gostoso. Você se sente bem. Você se sente alguém querendo crescer mais. Que joia. Orar para experimentar cada vez mais o poder de Deus, isso é ótimo. Até porque se você é como eu, você peca o tempo todo. E você precisa que Deus opere na sua vida constantemente esse milagre de te libertar do pecado. E te dar poder para de fato fugir das tentações. Isso é legal orar. Mas quando ele vem participar dos seus sofrimentos, aí começa a ficar complicado. Pessoal, é inevitável, não sei se você vai concordar comigo, eu espero que sim. Mas é inevitável andar verdadeiramente com Cristo e não passar por dificuldades. Olhe para a história da igreja. Olhe para a história de homens e mulheres que andaram com Deus. E verá ali assim uma história de lutas, de dificuldades, de sofrimentos. De vitórias também, claro, de sucesso também, óbvio. Mas andar com Jesus Cristo neste mundo hostil nunca foi fácil e nunca será fácil. Quando Paulo coloca que ele quer participar dos sofrimentos, Paulo sabe que andar com Jesus nesse mundo será assim uma caminhada prazerosa, será assim uma caminhada que vale a pena, porque se ele é o centro, você tem tudo, é óbvio, mas será uma caminhada de dificuldade. E se você é um cristão que tem levado a vida cristã a sério, você sabe o que Paulo e o que eu estou falando aqui. Você sabe muito bem. Caminhar com o Senhor no mundo hostil não é fácil. Pode sim ter que custar algumas coisas importantes para você. Eu conheço histórias de jovens que se converteram, por exemplo, não conheciam o Senhor, namoravam, e uma vez que entenderam quem era Jesus, esses jovens entenderam o que era santidade. E ele teve que chegar para sua namorada e falar: olha, a minha vida mudou, logo algumas coisas entre a gente aqui vai ter que mudar. E ele propôs então para sua namorada caminhar agora de maneira diferente com respeito ao namoro deles. Podia tudo. E ele chegou para ele e falou assim: olha, no meu coração agora eu quero viver para Jesus, então nós vamos ter que esperar agora o casamento. E sabe o que aconteceu? Ele perdeu a sua namorada. Pergunta se foi fácil. Ela não quis. Ela falou assim: se não tem sexo, então não tem namoro. E ela largou, ela abandonou. Esse cara participou dos sofrimentos com Cristo. O cara tinha maracutaia no trabalho, era desleal, era desonesto, entendeu quem era Jesus. As coisas mudaram. Pergunta se foi fácil essa mudança.
Ou hábitos que você tinha que não agradam a Deus, e quando você entende que é o Senhor, começa a mudar esses hábitos. Pergunta se é fácil, não é? E é justamente isso que Paulo está colocando aqui. Acabou meu tempo. Estou encerrando. Quando Paulo coloca que ele quer participar do sofrimento de Cristo, ele não só coloca que vai ser uma realidade e que tem que ser esperada por nós, mas é interessante que ele não faz isso enquanto realidade, só descontando que vai ser assim. Ele coloca isso enquanto desejo, ele deseja isso, e é aí que me deixa encabulado. Porque testificar uma verdade é tranquilo, mas desejar isso, por que Paulo quer sofrer? Por que ele quer participar dos sofrimentos de Cristo? E talvez a melhor resposta que eu encontrei é porque ele quer ter a sua fé provada e aprovada. Paulo quer sofrer por Cristo, no sentido de se identificar com Cristo em todos os seus aspectos. Inclusive, testificar que a sua fé, ela está sendo provada e, obviamente, aprovada. Paulo sabia, e eu espero que você saiba, que sofrer por amor a Jesus é um bom indício de que você está no caminho certo. Sofrer por amor a Jesus é um bom indício de que você está no caminho certo. Tem uma expressão que eu li essa semana estudando para essa mensagem, que um pensador disse que todo cristão é um mártir diário. Todo cristão tem o desafio diário de tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Todo cristão é um mártir diário. E só para fechar, ele termina aqui para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não é que Paulo tinha dúvida com respeito à sua salvação, é óbvio que não. É uma expressão de humildade e é uma expressão de que ele estava nesse processo de entender quem era Jesus e de viver para Jesus. E eu encerro lembrando de uma partezinha que a gente não leu ainda. Porque eu confesso para vocês que ler esse verso 7, 8, 9 e 10, não só ler, pregar esse texto é muito difícil. Porque são palavras que nos incomodam. Diga a verdade, ler esse trecho, mexe com você, mexe comigo. Porque nos apresenta um padrão de mais elevado. Pô, um cara dizer que, comparado com Cristo, tudo é esterco, cara, vai lá na nossa alma e fala, pô, Paulo, pegou pesado, eu não consigo pensar assim. Um cara fazer essa oração aqui do verso 10, nos constrange, é verdade, porque é um padrão de mais elevado. E como eu disse semana passada, eu não quero aqui uma comunidade de hipócritas, que balança a cabeça e fala, vamos fazer essa oração sim. É difícil demais, é muito difícil. E eu leio e falo assim, poxa Senhor, cara, pregar nesse texto aqui é pesado demais, porque o padrão é de mais elevado que o Paulo coloca aqui. Mas sabe o que me anima? Me anima o verso 12. Não está aqui, a gente não leu, a gente vai tratar dele semana que vem. Mas sabe o que Paulo diz no verso 12? E diz o seguinte, não que eu já tenha obtido tudo isso. Aí é legal. Porque ele mesmo reconhece que ele está nesse processo de ser trabalhado por Deus. Ele mesmo reconhece que está nesse processo de Jesus no centro, de ter Jesus no centro. Ele está aprendendo ainda, e ele não alcançou. Ele coloca isso aqui como objetivos, como orações, talvez como orações difíceis, que ele reconhece a dificuldade em fazer, mas ele fala, eu ainda não consegui, eu estou no processo, como vocês estão, como eu estou. Então, meus queridos, eu vou terminar com encorajamento. Eu termino essa palavra dizendo que, assim como Paulo, a gente pode também estar nesse processo. Não que a gente conseguiu, mas a gente pode buscar ao Senhor para que Ele nos ajude, porque nós precisamos dEle para viver essa realidade. Por isso, esteja disposto a perder para poder ganhar. Sonde suas motivações e reafirme suas convicções. E redirecione as suas paixões.
peça hoje para que Deus te ajude a começar a orar como Paulo orou. Para que Ele comece sim a trabalhar na tua vida, na tua existência, nos teus valores, na tua ética, nos teus sonhos, nos teus planos. Peça para que Ele comece a trabalhar no teu coração. E como Paulo, você comece a estar nesse processo de tirar um monte de coisa e colocar Cristo no centro. Às vezes são coisas boas, pode ser família, pode ser carreira, pode ser bens, coisas que têm o seu lugar, mas não o centro. E que você consiga fazer essa oração. Falar: Senhor, eu posso estar distante, mas eu estou aqui porque eu reconheço que eu preciso entender, aprender o que é essa vida onde tudo sobre Jesus. Feche teus olhos, baixa tua cabeça. Vou dar alguns segundos para você conversar com o Senhor. Conversa com Deus. Alguns segundos para você mastigar algumas coisas. E eu não sei em qual área o Senhor quer falar ao seu coração essa noite. Eu não sei em que área da sua vida você precisa abrir mão. Abrir espaço, colocar em segundo plano para que Jesus possa assumir. É algo entre você e Deus. Mas comece a orar nesse instante. Peça para o Senhor falar ao teu coração. Peça para Ele te mostrar as áreas que Ele quer que você cresça. Sonde suas motivações, quem você realmente é. Aonde está a sua real identidade? Como que você se define? O que você valoriza? O que é realmente importante para você? Ore para que a partir de hoje você consiga se definir a partir do seu relacionamento com Jesus. Ore para que a partir de hoje o Evangelho seja aquilo que vai começar a definir quem você realmente é. Para que de qualquer outra resposta você queira responder que você é um filho amado, aceito, perdoado e salvo por Jesus. Reafirme as suas convicções, as suas crenças no Evangelho. E por último, redirecione as suas paixões. Ore para que Deus comece a transformar a tua mente, o teu coração, e te levar a um lugar onde você tem o desejo de fazer essa oração de Paulo. Essa oração difícil, porém profunda, que o apóstolo Paulo faz nesse verso 10 e 11. Senhor, fale o nosso coração, nós precisamos demais do Senhor. Deus, eu tenho dito aqui semana após semana que a nossa capacidade de centrarmos as nossas vidas, as nossas existências em qualquer outra coisa que não Jesus é enorme. E muitas vezes, como uma criança teimosa, a gente não aprende, mesmo quebrando a cara, mesmo nos frustrando, mesmo nos decepcionando, mesmo percebendo que depositamos a nossa esperança, a nossa identidade em algo que não nos sustentou, ainda assim a gente insiste em não buscá-lo de maneira real, intensa e completa. Nos perdoe, Senhor, por favor. E comece, em nome de Jesus, a trabalhar em nossos corações. Nós precisamos do Senhor. Até para perceber, entender que Jesus precisa ser o centro, até nisso nós precisamos do Senhor. Senhor, nos ajude, por favor, a percebermos em que área das nossas vidas a gente precisa perder, olhar como perda, para que Jesus seja visto como algo mais importante. Senhor, nos ajude, Deus, a entender e a compreender o que é ter nossa identidade em Cristo, o que é ser encontrado em Cristo, as implicações disso, a prática disso. Nos ajude, Senhor, por favor, a redirecionar as nossas paixões, nossos desejos para o Senhor. E para que em algum momento das nossas vidas, eu não sei o quando, mas para que em algum momento das nossas vidas, a gente tenha a coragem de fazer a oração que Paulo faz aqui no verso 10 e 11. Nos ajude, Deus, e nos dê a coragem de um dia poder sinceramente, de todo o nosso coração, falar o que Paulo diz aqui nesse verso 10 e verso 11. Para que essa série talvez nos ajude e seja usada pelo Senhor
para a gente viver essa realidade intensa do caminhar com Jesus. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus que oramos. Amém.